Eu sou o aluno João Terres, da turma 83, e eu vou falar um pouco sobre os tipos de gráficos. Daí aqui tem o gráfico de barras verticais ou de colunas. Também conhecidos como gráficos de coluna, são uma forma comum de representação visual de dados. E daí eu vou falar agora um pouco sobre as características dele, que é o quê? O título. Um título informativo fornece uma breve descrição do que o gráfico representa, ajudando os leitores a entender o contexto dos dados apresentados. E também tem o eixo vertical Y. O eixo vertical representa a escala numérica ou valores dos dados. Cada coluna é posicionada de acordo com o valor correspondente no eixo vertical. Daí tem o eixo horizontal X também, que é o quê? O eixo horizontal geralmente representa as categorias ou variáveis dos dados. Cada coluna está associada a uma categoria específica ao longo desse eixo. E também tem colunas. As colunas são barras verticais que se estendem a partir do eixo horizontal até o valor correspondente no eixo vertical. A altura da coluna indica a magnitude do valor que ela representa. Tem cores e padrões. Cores diferentes ou padrões podem ser usados para distinguir entre diferentes categorias ou séries de dados. Isso é útil quando há mais de uma coluna agrupada em uma mesma categoria. E também tem legenda. Uma legenda é frequentemente incluída no gráfico para identificar as diferentes séries ou categorias representadas por cor ou padrão. E aí foi as características do gráfico vertical. Daí, passando aqui, tem o gráfico de barras horizontais. Os gráficos de barras horizontais são semelhantes aos gráficos de coluna, mas com a orientação de barras invertidas. Eles são úteis quando há muitas categorias ou os rótulos das categorias são longos, tornando difícil a leitura em um gráfico de barras verticais. Eles também são eficazes para comparar a magnitude de valores entre diferentes categorias ou grupos. E daí tem o eixo horizontal X. Eu vou falar um pouco das características dele, né? Que é o eixo horizontal X, um gráfico de barras horizontais representa a escala numérica ou os valores dos dados. Cada barra é posicionada de acordo com o valor correspondente no eixo horizontal. E tem o eixo horizontal Y. O eixo vertical representa as categorias ou variáveis dos dados. Cada barra está associada a uma categoria específica ao longo desse eixo. E daí tem barras. As barras são horizontais e se estendem de esquerda para a direita. A extensão da barra ao longo do eixo horizontal indica a magnitude do valor que ela representa. Daí também tem a legenda. Uma legenda é frequentemente incluída no gráfico para identificar as diferentes séries ou categorias representadas por cor ou padrão. E também tem o título. Um título informativo fornece uma descrição do que o gráfico representa. Aí eu falei sobre os gráficos de barras. Daí, passando aqui, tem os gráficos de setores, também conhecidos como gráficos de pizza. São uma forma de representação visual de dados circulares. Eles são úteis para comunicar a distribuição percentual de diferentes categorias em um todo. No entanto, é importante usá-los com moderação e considerar outras opções, como gráficos de barras, dependendo da complexidade e da natureza de dados que você está tentando representar. Daí aqui estão algumas características distintivas desse gráfico. São o quê? Círculo, que é o quê? O gráfico é geralmente representado com um círculo, simbolizando 100% do conjunto de dados. Tem setores. O círculo é dividido em setores, onde cada setor representa uma porcentagem do todo. A soma de todos os setores é igual a 100%. Daí tem ângulos. A medida angular de cada setor é proporcional à porcentagem que ele representa em relação ao total. Quanto maior a porcentagem, maior o ângulo do setor. Tem as cores. Cores diferentes são frequentemente usadas para distinguir os diferentes setores. A escolha de cores ajuda na identificação visual das partes dos conjuntos de dados. Tem a legenda. Uma legenda pode ser incluída no gráfico para associar cada cor a uma categoria específica e indicar a porcentagem correspondente. Daí tem as informações percentuais. As porcentagens ou valores absolutos podem ser adicionados dentro ou fora de cada setor para fornecer mais detalhes, informações mais detalhadas sobre a distribuição de dados. Aí foi sobre o setor. E daí, passando aqui, tem o gráfico de linhas. Os gráficos de linhas são uma forma comum de representação visual de dados ao longo de um eixo cartesiano. Os gráficos de linhas são frequentemente utilizados para representar tendências ao longo do tempo, mostrar relações contínuas entre variáveis ou destacar padrões nos dados. Eles são comumente empregados em campos como análise financeira, ciências naturais, engenharia e muitas outras disciplinas. Daí tem as características dele, que é o quê? Eixos. Os gráficos de linhas têm dois eixos, o eixo horizontal X e o eixo vertical Y. O eixo horizontal representa a variável independente, enquanto o eixo vertical representa a variável dependente. Tem linhas.
Os dados são representados por linhas que conectam pontos no gráfico. Cada ponto no gráfico corresponde a um par. Também tem pontos de dados. Cada ponto no gráfico representa um valor específico da variável, dependente para um determinado valor variável independente. Também tem a legenda. Uma legenda pode ser incluída para indicar qual linha corresponde ao conjunto de dados. E daí, aqui por último, tem o pictograma. Os pictogramas são representações gráficas simples e simbólicas de objetos ou conceitos. Eles estão projetados para serem simples e fáceis de entender, muitas vezes reduzindo os objetos ou conceitos complexos à forma básica e reconhecíveis. São amplamente utilizados em diversas áreas, incluindo sinalização de trânsito, sinais de segurança, instruções em manuais, mapas, sistemas de transporte, entre outros. Daí tem a principal função sobre as características dele, né? A principal função dos pictogramas é facilitar a comunicação rápida e eficaz de informações, especialmente em situações onde a linguagem pode ser uma barreira. Existem padrões internacionais para a criação de pictogramas, garantindo consistência em sua utilização. Por exemplo, os pictogramas de sinalização em aeroportos e rodovias seguem padrões específicos para garantir a compreensão global.